Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia e Verdade em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem espinhoso, que é o debate sobre o aborto. Iremos falar sobre esse tema, dentro de uma visão cristã. Falar de forma sensata, sem atacar nem o nascituro e muito menos a mulher, certo? Enquanto o vídeo vai rodando, gente, nós vamos apresentar essa visão bíblica e buscar, de forma sensata, tanto a mulher e a vida humana em formação, defender ambos, defender os dois, certo? Ao longo deste vídeo, ok? Para começar, a gente vai apresentar o sumário do vídeo. Primeiro, o cenário do debate. Segundo, argumentos em contraste. Terceiro, a vida humana em formação. Quarto, a visão bíblica. E quinto, a história da misoginia, Nós iremos ver sobre isso, ok? É importante ver sobre isso para entender, os dois lados da moeda, não apenas defender o feto e se esquecer da mulher, mas defender ambos. Bom, primeiro vamos ao cenário do debate. É essencial o cristão evitar extremismo, seja desvalorizar a vida humana em formação no ventre ou a vida e a dignidade da mulher, que importa muito. Então o cristão ele deve essencialmente evitar esses dois extremismos, ok? O que é que está em debate? Está em debate a autonomia da mulher, o respeito e a dignidade e direitos da mulher e o direito da vida humana em formação sem ceder ao aborto. De fato, ser provido significa também ser favorável à mulher. E é isso que o cristão deve entender, que ambas as vidas importam. E não adianta ser contra o aborto e esquecer da mulher, ser arbitrariamente contra o aborto e esquecer do importante que é a mulher também. Argumentos em contraste, pró-vida e pró-aborto. Lembrando que quem diz ser pró-aborto busca defender a vida da mulher também, ok? Por isso que é importante dizer isso também. Bom, a defesa do aborto vai argumentar que mulheres morrem em abortos clandestinos, tem os casos de estupros, risco de vida à mãe, e o feto não tem consciência, por isso não teria problema tirá-lo. Já a defesa da vida humana em formação defende que a vida humana começa na formação, possui identidade genética própria, tem valor independente do estágio do desenvolvimento, e o aborto interrompe esse processo da vida futura que será gerada. Portanto, nós vemos esses dois exemplos aí, que é um resumo, tá, gente? Eu não estou falando tudo, mas para vocês entenderem. E, logicamente, a visão cristã ela é a segunda, que defende a vida humana em formação, mas também, obviamente, defendendo a mulher. Vamos, então, ver a vida humana em formação, em uma perspectiva científica e também lógica, certo? A vida humana em formação, neste vídeo eu coloquei o site aí que vocês estão vendo, ocorre com a fecundação de um novo organismo que contém a parte do homem e da mulher, certo? Eu vou colocar o site mais à frente. E a gente percebe que o homem e a mulher têm a parte deles nesse novo organismo que se inicia, que é o feto, o embrião, melhor dizendo. Quando a gente vai para a próxima parte do vídeo, desenvolvimento humano, nós temos a fecundação. A fecundação ocorre na tuba uterina. O embrião chega ao útero, que é o agrupamento de 12 a 16 células, dia 3 e 4. E o contínuo, ou seja, adquire a capacidade de sentir dor e tudo mais. A diferença entre um embrião de poucos dias e um ser humano adulto não é de natureza, mas sim de grau de desenvolvimento. Se percebe que a vida humana é um desenvolvimento contínuo desde a fecundação e não surge magicamente quando se ganha consciência ou capacidade de sentir dor. Então tudo isso é importante, certo? Que eu coloquei o texto para ler, e a gente percebe que há um desenvolvimento contínuo mesmo, a vida humana em formação. Vamos agora para a visão bíblica, o valor teológico da mulher e da vida humana em formação. Novamente, a gente continua na mesma ideia de que ambas as vidas importam, a da mulher e a do feto. Quando nós vemos para a Bíblia, nós vemos em Jeremias 1,5 o seguinte, que antes de Deus formar no ventre a Jeremias, ele conheceu e o separou para as nações. Seja você homem ou mulher, o valor para Deus existe desde o ventre. Então, o valor para uma pessoa, para Deus, de acordo com a Bíblia, não começa no nascimento, começa antes de nascer. O valor da vida humana em formação. O Salmo 139 mostra que os olhos de Deus viram o feto uniforme, a pessoa antes mesmo de nascer. E o valor e dignidade da mulher, a gente vê em Colossenses 3,19, que elas não devem ser tratadas com amargura. Nós vemos a mulher ensinando em Provérbios 31 e nós vemos Débora liderando uma nação. Tanto o valor da mulher quanto do feto existe na Bíblia. E aí nós vemos em Êxodo 21, 22, 23, que se dois homens brigassem e machucassem uma mulher, eles deveriam pagar uma indenização ao marido para ajudar a mulher, obviamente. Ou se a mulher
tivesse o parto prematuramente, e aí seria, né, vida por vida. Tanto o bebê quanto a mulher são amparados. Isso é um fato que a gente vê na Bíblia inteira. E aqui nós vemos em Lucas 1,42 que Maria ela é considerada bendita entre as mulheres, né, por ser mãe de Cristo, ou seja, a mulher valorizada. E nós vemos em Lucas 1,44, 45 que o bebê ele salta no ventre de alegria, mostrando que antes mesmo de nascer, o bebê ele já é alguém, né? Então, para a Bíblia, o ser humano ele não é alguém impessoal no ventre, ele já é alguém com identidade e propósito. Agora vamos para o ponto 5, a história da misoginia. Seria muito injusto não falar dessa parte também, né? Que é a dignidade da mulher sendo reforçada mais ainda neste vídeo, ok? Textos antigos se referiam à mulher de forma mais depreciativa possível. No livro deste autor você verá coisas chocantes, como mulheres sendo violentadas, inferiorizadas, criticadas, mostrando a injustiça que eram praticadas contra as mulheres. Você pode ver isso no livro do Lucas Banzoli, A História da Misoginia, que é do ano de 2023. Um livro super recente, mas que eu super recomendo para qualquer pessoa ler e compreender como de fato as mulheres eram tratadas na antiguidade, certo? E não se trata de ser feminista ou não, se trata de ver a verdade, né? Um dos exemplos desse livro é a prática do sexo, que eu não vou ler, que o texto é longo, mas que mostra, né, que a mulher era tratada, né, de forma terrível, sendo morta naquela época, na Índia, né? E nós vemos também a preferência por filhos do sexo masculino, que vem desde os tempos antigos. E isso também está no livro do Banzoli, mostrando que sim, o aborto também acontecia por causa do homem e por causa do machismo. Olha só que interessante. Você sendo um cristão, como equilibrar a proteção à vida, humana, informação e a dignidade feminina? Como fazer isso, você sendo um cristão? Esse é o desafio para você, certo? E uma coisa que nós podemos... 3 pontos que nós podemos alertar. Homens também abortam quando maltratam mulheres grávidas e abandonam filhos. Ser pró-vida é ser favorável à mulher também. E o cristão deve se opor ao aborto, mas mais ainda a algo que gera e oprime, o machismo. Então, não adianta você dizer ser pró-vida, mas ser apenas contra o aborto. Você também deve ser a favor da mulher, ok? E você o que pensa? Deixe nos comentários a sua opinião, respeitosamente aos demais, tá bom? É um assunto espinhoso, mas se a gente conversar com respeito, a gente chega, né, a aprender um com o outro, certo? Se gostou, curta, comente e compartilhe.